Plantas alimentícias não convencionais, PANCs. Este é o tema dessa conversa que a gente gostaria de ter com vocês nesta videoaula. E essa conversa ela é muito pertinente. A gente faz essa discussão dentro de um contexto de pandemia do coronavírus. E nunca foi tão pertinente, nunca foi tão importante conversar sobre alimentação saudável, conversar sobre os alimentos que são produzidos aí na comunidade, aí na roça, né? E de como eles podem contribuir para fortalecer a nossa imunidade, fortalecer a nossa saúde, né? Dentro do projeto Bahia Produtiva, nós estamos desenvolvendo toda uma estratégia ligada ao fortalecimento da agricultura familiar, fortalecimento da segurança alimentar e nutricional, considerando aí o uso das plantas alimentícias não convencionais, ou como o pessoal também chama, hortaliças tradicionais, né? Suzane, que está comigo aqui nessa sala de aulas virtual, Suzane, a gente fez uma série de encontros comunitários falando especificamente sobre este tema. Como é que você pode complementar essa fala inicial que eu fiz e depois apresentar a pessoa que vai abrilhantar a nossa conversa aqui hoje, né? E explicar um pouco melhor esse tema para a gente. Oi, Sidney. Oi, pessoal. Durante aí, meados de 2019, né, a partir de agosto, a gente realizou uma série de atividades aí em diversos empreendimentos que a gente acompanha pelo Bahia Produtiva com esse tema, né, segurança alimentar e nutricional. E dentro dessa estratégia, um dos temas, né, discutidos foi essa questão da introdução aí tanto na alimentação como do retorno, né, do cultivo aí de algumas PANCs, né? A gente sabe que estamos passando por um momento que a alimentação vai fazer toda a diferença, né, nesse período agora, no sentido de quanto melhor nos alimentarmos, mais preparados aí vai estar nosso sistema imunológico, né, para estar lidando aí, né, com o Covid-19. Mas para falar mais sobre esse tema, né, sobre PANCs, como introduzir, né, essas plantas aí na nossa alimentação, a gente fez uma conversa com a doutora Vera Núbia, né, ela é formada em nutrição pela UFBA, e, assim, hoje uma das especialidades dela é trabalhar essa questão da consultoria, orientando aí as pessoas como introduzir, como preparar e quais os benefícios das PANCs aí para a saúde, né, dessas pessoas. A gente vai soltar um trecho dessa gravação que a gente fez com ela, né? A gente teve uma conversa online com ela, e aí esse material foi gravado, e aí agora a gente vai passar aqui, e eu gostaria que todos vocês assistissem, porque foi um show de informação, né? Então, assim, a gente faz questão de compartilhar isso, e mais uma vez aqui eu gostaria de agradecer a Vera por ter feito essa conversa, por ter aceitado o nosso convite. Então, assista, porque foi um show a conversa. A gente, mais uma vez, reforça que o foco é a segurança alimentar e nutricional. Então, assim, dentro desse contexto, eu queria que a doutora falasse mais um pouco, assim, definisse um pouco melhor o que são PANCs, né? O que são PANCs e como que essas plantas podem contribuir, né, para ajudar a gente a passar por um período tão delicado que é esse período agora de pandemia, né, de isolamento. Como que essas plantas podem contribuir para esse período? Então, é muito oportuno, né, esse seu questionamento, porque não tem tempo melhor agora para divulgarmos as PANCs, né? Não tem tempo melhor. Em termos de segurança alimentar e nutricional, soberania alimentar, soberania, a gente não poderia falar de coisa melhor do que falar de PANC nesse momento. Quando a gente pensa em PANC, deixa eu abrir aqui que a gente já começa eu vou mostrar umas... Por que que hoje, nesse momento, né, nesse momento de pandemia,
a gente pode fazer uma reflexão assim, muito importante sobre o consumo de punk, né? Primeiro, o que são punk, né? Punk são aquelas plantas que possuem uma ou mais partes que podem ser usadas na alimentação humana, tais como raízes, tuberosas, tubérculos, bulbos, rizomas, flores, frutos, talos, as folhas, os brotos, as sementes, os pseudocereais, o látex, a goma, as especiarias, os condimentos, existe também folhas que são verdadeiros edulcorantes, amaciantes de carne, corantes alimentícios, plantas usadas em infusão. Imagine a riqueza e a quantidade de possibilidades que a gente tem aí. Então, nesse momento de pandemia, nós ficamos dependentes da indústria de alimentos. A indústria de alimentos, ela pode chegar um momento de não poder atender a todo mundo. Isso é um fator, né? E nós ficarmos em dificuldade mesmo de acesso. Mas eu quero trazer nossa discussão para pensar em segurança alimentar e nutricional, pensar mesmo na parte onde a gente vai discutir se estamos realmente sendo nutridos ou estamos só nos alimentando, né? Então, nós vamos pensar na coisa da nutrição. Então, quando você parte para uma planta, para uma punk, você vai encontrar uma riqueza, porque você vai estar em contato, vai estar entrando em contato com a alimentação de verdade, com comida de verdade. A nossa indústria, durante esses últimos 100 anos, a nossa indústria lançou mão de muita química na nossa comida. Então, isso foi muito ruim no aspecto da nossa segurança alimentar e nutricional e da nossa saúde também, principalmente na nossa saúde. Porque a indústria, para produzir um alimento com um tempo de prateleira maior, ela precisou lançar mão de muitos aditivos, de muitos conservantes, de muitas coisas que, no final, isso impacta muito no meio ambiente. Então, é ruim para o meio ambiente, é ruim para nós, é ruim para os animais. Então, quando a gente pensa em planta alimentícia não convencional, as hortaliças não convencionais, elas precisam de pouco manejo, algumas necessitam de pouca água, elas nascem espontaneamente, elas são indicadoras da qualidade do solo, né? Essa é uma característica das plantas alimentícias não convencionais. E tem uma variedade, gente, assim, enorme, é uma gama de possibilidades que a gente pode encontrar no nosso país. É uma biodiversidade enorme. Acabamos, né, nos últimos 50 anos, cada dia mais diminuindo a nossa diversidade alimentar. Então, nós brasileiros consumimos basicamente 3 alimentos, né? Então, a alimentação do brasileiro, né, em termos eu estou falando na parte da natureza, né, de plantas, a gente praticamente consome milho, arroz e soja. São basicamente esses 3. Se a gente esticar um pouquinho, a gente pode incluir também o feijão, né? Mas o milho é transgênico, a soja é transgênica. E aí, o feijão, na sua grande maioria, ele vem já com muitos resíduos, né, de agrotóxicos. Então, assim, na hora que a gente parte para uma alimentação à base de punk, você pode ter uma segurança muito maior no que você está consumindo, no que você vai estar colocando na sua mesa. Então, vamos falar um pouquinho do caruru, né? O caruru, ele é um indicador, né, do solo, e ele nasce de uma forma muito espontânea, é muito fácil a gente encontrar. Qualquer caminhada no mato, a gente está encontrando caruru, principalmente aqui na nossa região. Então, assim, quando você olha para o caruru, você vai encontrar uma quantidade enorme de fibras, de vitamina B1, B2, fósforo, zinco, potássio, magnésio, muitos compostos fenólicos. Compostos fenólicos são antioxidantes. Então, nesse tempo de pandemia, nada melhor do que a gente consumir alimentos que sejam ricos em compostos fenólicos. E sabe o que os compostos fenólicos fazem? Eles simplesmente chegam nas nossas artérias e fazem limpeza. Eles tornam o nosso sangue menos fluido, né?
ou, desculpem, mais fluido. Então, previne agregação plaquetária, que esse é o grande problema da COVID, né? Então, um dos grandes problemas da COVID é que ela faz com que o nosso sangue, ele fique muito mais, muito menos, ele fica muito denso, então o sangue acaba ficando muito denso, e por isso que as pessoas que têm obesidade, diabetes, hipertensão, que têm câncer, elas são acometidas de uma forma muito mais grave. Pessoas que têm problema também ligado, né, a doenças cardiovasculares, elas também são acometidas de uma forma muito mais grave, porque o sangue ele fica mais espesso. Então, quanto mais você consome um alimento que ele é rico em compostos fenólicos e rico em nutrientes, mais você vai ter um sangue muito mais fluido. Vou aqui dar uma dica de uma associação muito interessante, que é você consumir caruru com cebola. Olha que coisa louca. A cebola, ela tem uma capacidade, vamos pensar aqui numa cebola roxa. Você pega uma cebola roxa, corta ela bem fininha, pega o caruru, corta ele, faz um branqueamento. Branqueamento é um cozimento rápido para você eliminar alguns antinutrientes. Aí você mistura com a cebola, né? E você vai deixar, tempera, né? Pode botar azeite, pode colocar cúrcuma, pode colocar alho, tudo cru, sem cozinhar nada. Você só vai pegar o caruru e fazer o branqueamento. Olha o que significa essa receita que eu estou ensinando aqui para vocês. Essa receita, isso comprovado já cientificamente, já tem estudos, né? Provando que a cebola, ela simplesmente deixa o nosso sangue muito mais fluido. E é tudo que a gente precisa no caso de contrair uma COVID, né? Então, contrair o COVID, começa a utilizar caruru com cebola, porque você vai estar consumindo um aporte enorme de magnésio, né? Você vai estar consumindo uma quantidade enorme de zinco, que é super importante também, porque o zinco, ele é anti-inflamatório. Você vai estar consumindo uma quantidade grande de vitamina A. A vitamina A é um reparador de mucosas. A vitamina C também, né? A vitamina C, ela aumenta a imunidade, ela melhora a sua imunidade. Então, imagine, né? Você todos os dias colocando no seu dia a dia o caruru. E isso é uma receita para você poder consumir o caruru cru, a cebola crua e o alho também cru. O alho também, ele é um alimento também que já está comprovado que ele tem uma ação também antiviral, muito importante. Então, o caruru, o alho, a cebola, e se quiser deixar essa receita ainda melhor, bota um pouco de beldroega. A beldroega, você vai ter tudo isso, né? Ela também vai ser rica em magnésio, riquíssima em magnésio, ela também tem zinco, tem também fósforo, contém também ferro, vitamina A e C, e além de tudo é riquíssima em ômega 3. Então, e a beldroega tem uma vantagem em relação ao caruru. Você não vai precisar fazer branqueamento, você vai pegar a beldroega, lavar, destalhar, né? Tirar todas as folhinhas, pode usar o talo também, e fazer tipo um fermentado. Então, você vai fazer esse tempero, coloca no vidro, cobre de azeite. O azeite é muito importante. O azeite, o óleo de coco, o óleo de licuri. Por quê? Porque esses compostos fenólicos, eles vão, né, serem dissolvidos na gordura e vai ser muito mais fácil de ser metabolizado. A cebola também. Se você adicionar cúrcuma, essa receita vai ficar mais rica ainda. A cúrcuma também já está comprovada que ela é riquíssima em compostos fenólicos. Ela tem a curcumina, que é provado, né, como um grande antioxidante. Então, essa receitinha é muito interessante. Então, voltando a outras receitas do caruru, sabe essa parte do caruru que tem o amaranthus, né, que tem essa sementinha? Você pode utilizar, desidratar ela e fazer o sal da sua casa. Riquíssimo em nutrientes, saborosíssimo. E aí, quando você consumir um arroz, quando você consumir um alimento
que não tenha sal, que você, por exemplo, uma salada, você pode utilizar esse amaranto, né, no seu prato. Então, assim, não deixem de consumir caruru na sua casa, né? Tem gente que chama de bredo, né? Bredo ou caruru, né? Então, essa é uma dica bem importante que eu dou sobre o caruru. Aqui eu tenho a beldroega, que a gente pode consumir tudo da beldroega, inclusive a flor. Imagine a quantidade de nutrientes que tem nessa punk. Facílima de usar. Você pode utilizar no suco verde. Teve dúvida como é que usa punk? Pega as punks que a gente vai falar aqui hoje, que podem ser consumidas cruas. No caso aqui, a gente está diante de uma punk que pode ser consumida crua, que é a beldroega. Eu acho ela muito deliciosa no suco verde e na salada crua. Olha uma dica de suco verde. Beldroega, cúrcuma, gengibre, pepino e manjericão. Vasodilatador, riquíssimo em ômega 3, uma fonte enorme de vitamina C, ácido fólico. Toda vez que a gente pensa em folhas verdes, a gente tem muito ácido fólico. Vitamina K, importantíssima para prevenir a agregação plaquetária, que é um grande problema da COVID. A COVID é uma doença sistêmica. Então, ela atinge o cérebro, ela atinge o pulmão, ela atinge o intestino, ela atinge o coração, então ela atinge vários sistemas. Então, é muito importante a gente consumir nesse tempo alimentos que previnam a agregação plaquetária, ou seja, as plaquetas elas se juntam de tal forma que acabam fazendo trombos, e aí esse é um dos grandes problemas, né, da COVID, levando o paciente a óbito e a um quadro grave. Então, não deixe. E eu vou dar uma dica aqui sobre beldroega. Gente, beldroega a gente pode ter em casa com uma plantinha decorativa e que a gente pode consumir. Primeiro que ela se reproduz muito rápido, ela precisa de pouco manejo, você pode deixar ela em meia sombra, ela pode ficar no sol direto. Então, assim, ela é impressionante. Eu tenho aqui na minha casa, em vários lugares, e ela funciona muito bem. E eu sempre tenho alguma coisa para fazer com beldroega. Ontem mesmo eu fiz um bolinho com beldroega, muito simples assim. Olha, as dicas que eu vou dar aqui é assim, receitinha que a gente faz rápido, não tem segredo, né? Eu não vou ensinar nada complicado, eu detesto receita complicada. Quanto mais a gente cozinha o alimento, mais a gente danifica o alimento. Então, quanto mais a gente come ele cru, mais a gente está ingerindo todos os seus nutrientes. Então, é muito importante a gente ter esses cuidados. Então, eu peguei a beldroega e cortei com tudo. Usei a folha, usei o talo, usei tudo, ela bem miudinha. Aí eu refoguei rapidamente com uma cebola, bem rapidamente, ficou assim quase cru. Aí cozinhei, aí eu coloquei um ovo, né? Quebrei um ovo dentro, mexi. Enquanto estava quente, eu botei farinha de pupunha, porque eu tinha farinha de pupunha. Mas se você não tiver farinha de pupunha, você pode usar ou arroz ou farinha de guerra, ou pode utilizar também aveia, uma aveia sem glúten, que fica muito bacana. Aí modelei, fiz uns bolinhos. Nossa, ficou muito bom. É muito simples, parece uma coisa assim, porque a beldroega, ela tem muito sabor, ela é muito saborosa. Então, ela tem um sabor, assim, levemente agridoce, e mais puxado para ácido, então ela torna a receita muito saborosa. Outra receita que eu faço com beldroega, que fica muito bacana, beldroega com abóbora e gengibre. Experimenta e depois me conta se não é incrível. Você cozinha a abóbora com tudo, com casca, com semente, com tudo. Depois você bate essa abóbora, e aí quando ela estiver pronta, você joga a beldroega, né? Coloca a beldroega toda destaladinha, e cozinha só um pouquinho, só para ela liberar o sabor na abóbora. E o gengibre, você faz um suco à parte e coloca um pouquinho. Sal, gengibre, beldroega e abóbora. Depois me digam se não é incrível. Então, beldroega, riquíssima em ômega, em magnésio, em fósforo, em ferro. Abóbora, rica em luteína. Riquíssima também a semente, né? Porque eu bati com tudo.
A semente tem ômega 3 também riquíssima, riquíssima em proteína. E todas essas folhas que eu já falei, elas são também riquíssimas em proteína, tá? E aí você já tem um caldo feito, ou uma sopa, ou um caldo, pode ser um caldo também, e fica delicioso. Quem quer fazer a opção de usar carne, de usar uma galinha, usar um músculo, também vale, né? Isso vai do hábito de cada um. Mas eu acho que é uma oportunidade que a gente está tendo agora de pensar numa alimentação baseada em plantas. Eu durmo e acordo pensando numa alimentação baseada em plantas. Eu acho que é essa alimentação que tem a ver com a gente. Mas, se a nossa opção é por usar carne, que a gente use em uma menor quantidade e use ela da melhor forma. Então, por exemplo, a carne que eu recomendaria para utilizar seria um músculo, para usar nesse caldo com abóbora, ou então uma galinha caipira. Eu acho que ficaria muito bom. Outra dica que eu dou para a beldroega, né? Eu já falei do suco verde, nós falamos agora do caldo, falamos do bolinho. Uma outra dica que eu dou é misturar ela com a língua de vaca e fazer um caruru. É incrível o sabor. A mesma receita normal como nós fazemos o caruru. Você vai pegar, fazer do mesmo jeito que faz o caruru, eu só corto tudo miudinho, às vezes nem corto, eu só separo, né, as folhas, o talo, quando ele está bem verdinho, eu coloco também. E aí eu bato no liquidificador vários temperos, cebola, coentro, tomate orgânico, aí faço aquele molho, passo na peneira, às vezes eu nem passo na peneira, quando está tudo muito verdinho, e aí coloco, boto uma castanha, quando eu não tenho castanha eu utilizo licuri, fica maravilhoso, um leite de licuri, e um dendê. Quem não tiver dendê, pode utilizar, sabe o quê? Cúrcuma, vai conferir aquela cor, né, que fica bonita do caruru, que tem que ser um pouco, né, porque o caruru a gente vai colocar menos, fica muito bom. Outra receita que eu faço também com a beldroega é um efó, que é uma receita que a gente faz muito com língua de vaca, mas às vezes eu com língua de vaca ou com taioba. Quando eu não tenho nenhuma das duas, e como eu tenho muita facilidade com beldroega, eu faço também com beldroega. E olha, um efó de beldroega é muito bacana. O que é efó? Efó é uma receita, né, de origem africana, que ela tem na sua base castanha, você pode utilizar castanha como base, ou tem gente que usa amendoim, eu, né, não sou muito ligada em amendoim, não gosto muito do amendoim, mas pode ser uma castanha, pode ser um licuri, pode ser babaçu, e aí você cozinha ela com esse leite e com os temperos que você tiver. Fica muito bacana. E a melhor forma de comer beldroega para aproveitar todos os nutrientes é você utilizar a beldroega crua. Quanto mais você utilizar crua, mais você vai consumir uma maior quantidade de nutrientes, principalmente vitamina C, que às vezes quando a gente aquece, ela perde um pouco, né? Ela né, pode ser, né, desaparecer da receita, né? Então, é uma dica, né? Eu sou, assim, muito apaixonada por beldroega. Você pode desidratar, fazer farinha, né? Tira a folhinha, e aí você bota numa peneira. Quando ela desidratar toda, você pode fazer farinha e consumir, porque beldroega, ela é uma boa fonte de proteína. Então, é uma boa dica utilizar a beldroega. Uma outra coisa que é bem bacana com a beldroega, tem uma quantidade enorme de beldroega. Faça cubinhos de gelo e deixa na sua geladeira para você poder colocar no seu suco verde, para você colocar na sopa, aquela sopa de abóbora. Então, dá para a gente aproveitar o máximo, né, da beldroega. Uma outra receita que eu faço que eu gosto muito é fermentados com beldroega. É surpreendente o sabor. Eu utilizo talo de taioba, pode ser o talo do que você tiver. Aí eu faço um cozimento. A taioba é importante a gente fazer um branqueamento, né? Que é aquele cozimento só para a gente eliminar o ácido oxálico. E aí depois você vai pegar a beldroega, os talos da beldroega, que você vai arrumando num vidro. Aí vai colocando também a língua de vaca. E aí coloca um pouco de sal e deixa um período assim de 2 ou 3 horas fora da geladeira.
Depois você faz um molho bem especial com alho cru, com orégano, com sal, azeite, e aí mistura todo mundo e deixa lá. Aí você leva para a geladeira e deixa. Quando você quiser comer uma saladinha bem saborosa, fermentada, cheia de nutrientes, cheia de probióticos, de prebióticos, você vai lá e pega essa receita. Facílima de fazer e muito deliciosa. Olha aqui, olha, a língua de vaca, outra que eu sou apaixonada. E a língua de vaca, ela ainda nos dá essas florezinhas tão lindas. A beldroega também, a flor dela também é comestível. Então, podemos comer também, né, o talo da língua de vaca, comer a flor e a folha. E a língua de vaca também tem uma vantagem, que nós podemos comer ela crua. Tudo que eu faço com a beldroega, eu faço com a língua de vaca. Agora, a minha receita predileta com a língua de vaca é fazer o caruru. O caruru da língua de vaca é muito saboroso. Tem uma torta também que eu faço, que tipo um escondidinho, né? Eu chamo de torta, mas ela fica assim, tipo um escondidinho. Eu faço um creme de aipim com leite de coco, aipim, leite de coco, sal e azeite. Né? O azeite pode ser o azeite que você tiver, licuri, coco, o azeite que você tiver bacana. Aí você vai fazer um creme bem bacana com esse aipim. Se não tiver aipim, pode ser com araruta, pode ser com batata doce, pode ser com mangarito. Aí você vai fazer aquele purê bem bacana. E aí você usa um leite vegetal. Se quiser adicionar um pouco de azeite, você pode colocar. E aí você vai fazer aquele creme. Em outra panela, você vai botar uma quantidade bem especial de cebola, né? Dá uma puxada com a cebola. E depois você acrescenta a língua de vaca. E aí você deixa cozinhar, né? Quando ela estiver bem cozida, bem enxutinha, aí você vai fazer um creme de castanha de caju. Olha, essa receita é muito saborosa. Não deixem de fazer. Depois eu quero ver, tá? Você vai fazer, olha as dicas aí, anota aí, porque essa receita é muito bacana. Você vai pegar a castanha de caju, colocar ela de molho por 7 a 8 horas. 7 a 8 horas com a castanha de caju, ela vai ficar bastante hidratada. Aí você vai liquidificar 1 xícara de castanha de caju para 2 de água. Aí você vai fazer um creme, tá? Aí esse creme você vai adicionar 1 colher sopa de araruta. Se você não tiver araruta, pode ser um amido que você tiver, pode ser até um polvilho doce. Só tem que ter cuidado com a consistência para não ficar uma coisa assim muito grossa. Então ele vai fazer um creme, aí você vai colocar esse creme, você leva ao fogo, cozinha, depois você devolve, coloca dentro da língua de vaca, que foi refogada com cebola, coloca o sal, experimenta e faz aquela coisa cremosa. Aí você coloca no recipiente, e aí você cobre com creme de aipim. Gente, isso é muito bom, é muito saboroso, experimentem fazer. Eu sei que tem gente que vai me perguntar, e aí, pode botar queijo, tananá? Vou dar uma dica para vocês, não é tempo da gente comer queijo, tá? Queijo é um alimento que ele inflama muito o nosso intestino, ele desorganiza muito o nosso intestino, e tudo que a gente precisa agora é de um intestino bem absortivo, um intestino bem organizado. Um intestino desorganizado agora vai mexer com o nosso pulmão, vai mexer com as nossas vias respiratórias. Então, agora a gente tem que ter muito cuidado com o queijo, tá? Com os derivados da vaca, a gente tem que ter muito cuidado, tá? Então, você pode fazer seus queijos em casa, queijos vegetais, né? Pode fazer queijo com licuri, na região que tem licuri, a região de vocês tem licuri. Vocês podem utilizar com babaçu. A nossa região aqui tem mais babaçu, mas é também uma boa possibilidade de fazer o queijo, de fazer um queijo vegano, né, de fazer um queijo vegetal. Você pode fazer também com leite de coco, faz um queijo bem gostoso. A única diferença desses todos que eu estou falando é que o de coco, ele deixa aquele saborzinho do coco, então ele fica um pouco longe do sabor de queijo. Mas quando a gente faz com castanha ou com babaçu, ele fica muito com gosto de queijo. Olha a dica.
Você vai fazer o leite o leite da castanha na proporção de 1 para 1. Se você usar 1 xícara da castanha, você vai usar 1 de leite, tá? Ou 1 de água. Aí você vai triturar no liquidificador. Também tem que deixar, sempre que você for usar castanha, sempre tem que deixar ela de molho, né? Em remolho por pelo menos 7 horas. Pode ser feito com licuri também. Eu já experimentei algumas vezes, eu gosto, mas não é o meu preferido. Mas eu acho que vale a pena experimentar. Então, eu deixo de molho, aí eu tiro o leite. Depois que eu tiro o leite, eu deixo ele um tempo fora da geladeira para ele fermentar um pouquinho. Quanto é esse tempo? Umas 2 horas. Deixo ele lá fora da geladeira. Aí depois, olha o que é que eu faço. Eu utilizo uma alga chamada agar-agar. A gente encontra em casa de produtos naturais. Tem 2 tipos de agar-agar. Tem o agar-agar, que a gente encontra ele em pequenos, que a gente fala que é um agar-agar purificado, né? Que ele vem em embalagens sempre bem muito pequenininhas. E tem o agar-agar, que ele é vendido a granel. Esse eu não recomendo para o queijo, tá? Para fazer o queijo, porque ele fica com uma textura muito estranha. Ou pode ser uma gelatina também, é porque eu não gosto mais, eu não uso mais essas coisas, esses alimentos assim. Mas aí tem uma outra coisa também que fica bacana, você utilizar óleo de coco sem sabor e sem cheiro. Você mistura e aí você vai fazer um queijo delicioso, tá? Essa receita depois eu posso até compartilhar com vocês. Aliás, no meu Instagram tem essa receita bem fácil de fazer, tem lá todos os passos. É uma receita bem fácil. E ela é uma boa forma da gente associar com punk e não mexer com o nosso intestino nesse tempo. Porque eu estou dando essas receitas aqui, porque são receitas que aumentam a nossa imunidade, porque deixa nosso corpo cheio de nutrientes, cheio de compostos fenólicos, que são antioxidantes, né? São os polifenóis, os taninos, então é uma quantidade enorme de compostos. E as punk, elas são riquíssimas em compostos fenólicos. Outra fantástica que é a araruta, né, que sumiu da mesa, ela sumiu, hoje a gente quase não vê mais ninguém consumindo, mas ela é da nossa memória, da minha memória. Minha mãe e minha avó usavam, e a gente falava que a araruta tinha seu dia de mingau, né? Então, a araruta, ela é muito importante para a desbiose. E não tem coisa melhor para esse tempo da gente cuidar de não ter desbiose. A desbiose, ela compromete toda a nossa imunidade, porque dentro do nosso intestino existe um sistema imunológico. Então, determinados alimentos, eles podem comprometer o nosso sistema imunológico. E tem alimentos que eles vão promover uma melhora do nosso sistema imunológico. Então, a araruta é um desses alimentos. Por quê? Porque a araruta, ela corrige desbiose. Ela equilibra o nosso intestino. Se o intestino está muito solto e você utilizar a araruta, ele equilibra, porque ele é rico em prebióticos. Então, as bactérias boas do intestino, elas gostam da presença da araruta e aí elas fazem crescimento e acabam competindo com as bactérias patogênicas. Então, isso é muito interessante. Então, a araruta, ela tem cálcio, ela tem magnésio, riquíssimo em ferro e manganês, fonte de zinco, de fósforo e potássio, além de que é muito versátil na cozinha. A gente pode fazer muitas coisas com a araruta. Fazer a farinha da araruta é muito fácil. Outra coisa boa de se fazer com a araruta, utilizar a própria araruta, fermentar ela para pubar ela, é uma outra dica também. Associar a araruta com as folhas é muito interessante também. Você pode só descascar a araruta, cortar ela, e você pode cozinhar com beldroega, com bredo. Fica muito interessante também. Ralar ela e fazer farinha é outra dica também muito interessante. Tirar a fécula dela também é uma outra possibilidade para fazer biscoitos, para fazer pães mais saudáveis, para fazer mingau. Então, assim, é a fonte de renda. Eu falo que quem souber trabalhar com a araruta é uma fonte de renda, porque você pode usar a araruta para muita coisa.
Então, gente, veja só, maravilhosa a apresentação da doutora Vera Núbia. É importante lembrar aqui que a doutora Vera Núbia ela é uma das autoras das cartilhas que tratam de alimentação saudável, que essas cartilhas estão disponíveis no site da CAR. Então, assim, a gente está divulgando essas cartilhas também, os agentes comunitários rurais já tiveram acesso a elas. É importante que vocês se apropriem dessas informações, leiam esses materiais, tem dicas maravilhosas ali de como preparar esses alimentos. São alimentos que vocês têm aí no quintal de vocês, muitas vezes não usam ou não usam todo o potencial desses alimentos. Então, é importante ter essas informações disponíveis e a gente vai, com certeza, continuar tratando desse tema. Em outros vídeos, com a própria doutora Vera Núbia, a gente vai, numa videoaula seguinte, continuar essa discussão e também outros vídeos com temas que dialogam com essa perspectiva da PANC e da alimentação saudável. Muito obrigado. A Terra à Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.